tão pouco tempo que ele retorna depois de um longo período de inatividade, quando se esperava até mais dificuldade dele para tentar encontrar ritmo, né? Calibrar a pontaria, mas parece que passou 7 meses, né? Esse intervalo que ele volta a jogar futebol. Realmente me parece que ele tenha ficado fora, né? Isso com a bola, né? Com a questão fina com a bola, ele está incrível e a gente via isso nos treinamentos, né? Os próprios médicos tinham que frear ele porque ele estava vindo muito bem nessa recuperação. Agora vamos recuperar mais essa parte física. Ele mesmo sabe que fisicamente não está a 100%, mas conseguiu ser titular hoje, conseguiu fazer um jogo muito bom, muito bom e vamos esperar que ele siga nessa evolução aí, porque é um jogador de Copa do Mundo, né? Todo mundo sabe. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo em Forma e agora vamos acompanhar tudo que rolou na coletiva do técnico Felipe Luiz após esse 4-0 do Flamengo para cima do Corinthians. Que partidaça fez o Mengão. E vamos acompanhar a partir de agora o que o Felipe falou, as estratégias, qual foi a visão dele para que o Flamengo conseguisse um resultado elástico como foi, surpreendendo muita gente ali que não esperava. Os corintianos estão indignados com o 4-0, um show do Mengão no Brasileirão. E é isso que vamos acompanhar a partir de agora, a coletiva espetacular do Felipe, que mais uma vez deu show e impressionou a todos. O link da Flamengo TV estará aqui na descrição, assim vocês poderão acompanhá-los na íntegra. Ofensivas que deram certo hoje, mas agora são 5 jogos consecutivos sem sofrer gols, né? 3 vitórias no período em que desde que o Flamengo perdeu pela Libertadores. O que significa para você 5 jogos consecutivos sem sofrer gols? Bom, primeiro nível tá muito alto. Alô, agora. Primeiro nível dos jogadores, que são muito bons. Depois a concentração, o comprometimento defensivo deles, que é muito... O nível de comprometimento e de estudos deles mesmo, né, com os próprios erros e com os acertos é muito alto. Eles mesmos se cobram, eles mesmos vêm perguntar para mim o que poderia ter feito em tal jogada, como poderia ter solucionado. Então esses debates ajudam muito a fase defensiva e eu penso que uma equipe... que um ataque ganha jogos, mas a defesa ganha campeonatos. Sempre penso isso e dou um valor muito importante para a fase defensiva da equipe. Isso não quer dizer que é a última linha, quer dizer que são os 11, né, que jogam, que são importantes na fase defensiva e todos têm que participar e tem a sua função também defensivamente. Está muito alto ainda, não tem como baixar. Melhorando, e eu percebi um detalhe, ele muito bem na jogada defensiva aérea, né, e era uma pequena deficiência que a gente percebia que algumas jogadas aconteciam e a gente percebe algumas coisas que já dá para ver que tem ali bastante do seu trabalho, como por exemplo o Pulgar, o De La Cruz, que não podiam tomar cartão amarelo e não tomaram cartão amarelo. E uma partida também, gostaria que você falasse sobre essa partida que o Pulgar fez hoje, né? Acho que o time inteiro foi muito bem, mas a partida do Pulgar foi impressionante. Bom, a partida do Ayrton, mais uma vez, foi muito completa, muito boa, muito sólida. Esse ponto que você citou sobre a fase da defesa da área é uma coisa que ele mesmo se cobrava, porque a torcida... na torcida, não, senão todo mundo meio que pegava no pé dele, mas muito, eu falei para ele, né? Ele tem que ter as ideias claras dentro da área, quem que são as prioridades para ele defender, não dá para defender tudo. O lateral sempre fica sobrecarregado e ele gosta de treinar, perguntar e melhorar. Então nesse ponto aí, mérito é dele. E segundo, existem jogadores que crescem com determinados tipos de estruturas diferentes, né? A gente olha para o Ayrton, ele teve uma fase incrível aqui com o Vitor Pereira, na qual com o corredor aberto, mas eu acredito que para recuperar a melhor versão dele, fosse juntar e diminuir as relações e fazer ele ter mais linhas de passe para poder simplificar um pouco o jogo dele, e ele veio se sentindo melhor. Mas assim, o jogo que ele fez contra o Vasco foi top, foi contra a LDU, foi muito bom, realmente. Contra a LDU na fase defensiva foi um jogo assim que fazia muito tempo que eu não vi ele fazer, e um jogador que recupera a confiança, recupera a hierarquia que ele tem dentro do grupo, dentro desse elenco. E não podemos esquecer que é um jogador de seleção. Mais uma lição para todos, nós, vocês e torcida, de que um jogador ele não desaprende, né, de jogar, né? Ele só precisa de tempo, carinho e
e ele vai recuperar a melhor versão em tempos, né? Ele, o Wesley, todos eles demonstraram isso para nós, então fica a lição aí. E o Eric mais uma vez, um jogo extraordinário. O Eric é fora de série, um jogador fora de série. Felipe, boa noite. E Mauro Santana, do canal Mauro Santana, e até sobre essa questão que o jogador não desaprende, né? Tivemos mais uma vez a presença do Pedro, dessa vez como titular pela primeira vez, depois desse longo período de recuperação. Queria que você falasse a respeito desse processo que culminou com a primeira partida dele como titular, como é que você tomou essa decisão, né? E, lógico, o impacto dele, que já está brigando pela artilharia do Campeonato Brasileiro em tão pouco tempo que ele retorna depois de um longo período de inatividade, quando se esperava até mais dificuldade dele para tentar encontrar ritmo, né? A calibrar a pontaria, mas parece que passou 7 meses, né? Desse intervalo que ele volta a jogar futebol. Realmente, me parece que ele tenha ficado fora, né? Isso com a bola, né? Com a questão fina com a bola, ele está incrível e a gente via isso nos treinamentos, né? Os próprios médicos tinham que frear ele porque ele estava vindo muito bem nessa recuperação, mas existem prazos e era importante ele cumprir esses prazos. E agora nós temos que continuar com essa sequência de minutos para ele. É um jogador muito determinante, muito diferente nas áreas, na área. Ele faz a diferença, um cara que é decisivo e eu acredito que venha a potencializar ainda mais o nosso ataque. Tem o mesmo conteúdo que os outros jogadores em vídeo, porém no campo menos. Então existem alguns movimentos ainda que nós temos que automatizar mais para ele e para que a equipe possa entender a forma de jogar que ele tem. E eu não tenho dúvida que ele vai elevar mais ainda o nível do nosso ataque, que está muito forte. Então fico muito feliz pela partida dele e agora vamos recuperar mais essa parte física. Ele mesmo sabe que fisicamente não está a 100%, mas conseguiu ser titular hoje, conseguiu fazer um jogo muito bom, muito bom e vamos esperar que ele siga nessa evolução aí, porque é um jogador de Copa do Mundo, né? Todo mundo sabe. Felipe, boa noite. Rodrigo Cerqueira, Grupo Globo. Ainda em cima dessa questão do ataque, hoje você começou com Pedro e Cebolinha, que ano passado era a dupla tida como titular, em um dos grandes momentos do Flamengo no ano, e os dois se machucaram, ficaram um período fora. O Pedro, uma lesão mais grave, o Cebolinha, menos tempo, mas enfim. Qual o ganho que você tem nessa questão de elenco e ofensivo, você poder contar com eles dois, que parece que mesmo, o primeiro jogo deles juntos esse ano como titulares, mas parece que eles já estavam jogando juntos, enfim, é uma sintonia muito fina entre eles, né? Sim, a escolha pelo Cebolinha hoje foi pelo plano de jogo, pelo que eu imaginei que pudesse acontecer com a equipe do Corinthians na fase defensiva deles. Então, onde estariam as vantagens, e imaginei que um jogo seria melhor para o Cebolinha antes que de outro companheiro, né? Então, ele tem essa relação socioafetiva com o Pedro, que é muito boa, mas também com o Arrascaeta, e eles se entendem muito bem, né? Então, muitas das vezes o Pedro gosta de fazer um jogo mais associativo e ele é o cara que dá profundidade. Também o Michel faz muito bem isso aí e é muito bom ter todos esses jogadores disponíveis, né? O Cebola vem de uma lesão muito grave, a lesão mais grave de todas no futebol, e também outro jogador que parece que não sentiu, né, todo esse tempo parado. Tem ainda que evoluir, temos coisas que trabalhar, que melhorar, mas é muito bom ter Cebola, Michael, Bruno, Luiz, Plata, todos podem jogar nesse lado do campo, até mesmo o Matheus Gonçalves pode jogar aí, e é importante que eles se sintam confortáveis dentro do campo. Boa noite, Felipe. Pedro Ramos, da Sintonia Esportiva. Parabéns pela vitória e pela goleada de hoje. Eu queria falar sobre o Hugo Souza, o goleiro do Corinthians, que teve a oportunidade de jogar contigo também aqui no Flamengo, e apesar de estar fazendo uma boa temporada, estar numa carreira sendo elevada, teve seu nome gritado pela torcida do Flamengo hoje. Eu quero saber de você se você consegue ver algum paralelo com o Hugo Souza e o Matheus Cunha, porque é o goleiro que veio revelado do Flamengo, está no banco de reservas, se você acredita que é necessário que ele saia do Flamengo, ganhe casca, para voltar e consiga, talvez, desempenhar um futebol com mais constância. Obrigado. Bom, o Hugo, eu já falei sobre ele em outras entrevistas, né? É um amigo que eu tenho, um ex-companheiro aí durante alguns anos. E é um cara com um potencial muito grande e muito corajoso, né? Porque ele decidiu sair, também era o momento dele sair.
aqui as portas, a situação dele estava bem complicada realmente, as portas estavam se fechando e ele teve muita coragem de ir para Portugal num clube de menor expressão para poder mostrar o futebol. E aí ele, eu acho que ao sair desse contexto do Rio de Janeiro para ele foi muito bom e hoje ele é o goleiro que ele é. A falha que ele teve não quer dizer nada, até mesmo pelo respeito que ele tem com a torcida do Corinthians, com grandes atuações, e hoje fez também grandes defesas. Então o goleiro que o mérito é dele, né? Conquistou tudo, conquistou sozinho. E o Matheus foi titular do Flamengo, é um cara que é muito confiável, confio nele, vai jogar na quinta-feira. E não tenho dúvida que se precisar, como vou precisar em alguns momentos do ano, eu sei que eu posso contar com ele de olhos fechados, né? Então, não sei sobre sair ou não sair. Hoje o Rossi está sendo titular, está desempenhando um grande trabalho também, para mim o principal do goleiro é debaixo da trave com as mãos, e ele está fazendo bem, e depois com os pés também nos dá muito a equipe, e os dois goleiros têm essa briga saudável entre eles, e hoje por hoje tô optando pelo Rossi, mas eu sei que se precisar eu posso contar com o Matheus. Até mesmo quando eu cheguei aqui na Copa ele era o titular e o time estava classificado até a semifinal. Então tá aí, né? Tá aí um pouco do que o Felipe Luiz falou. Nesse pós-jogo, o Flamengo vence muito bem o Corinthians. E eu gostaria muito de saber o que vocês pensam, o que vocês acharam, né? Gostaram, não gostaram? Pra vocês, quem foi o craque do jogo? Na votação da Globo ali ficou bem parelho entre o Pedro e a Arrascaeta. O Pedro acabou vencendo, porém muitos falaram que o Arrasca foi o craque da partida. E eu gostaria muito de saber o que vocês pensam. Comentem abaixo, né? Pra vocês, quem foi o melhor jogador? Comente abaixo, daqui a pouco voltaremos com muito mais informações, repercutindo tudo sobre essa grande vitória do Mengão. Obrigado a todos, valeu!